Olá, bom dia. Bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. Sexta-feira, 24 de outubro. Este é o Visual, um programa feito em Libras. Está participando? Comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O Rio de Janeiro está entre as mais de 200 cidades que vão ter o apoio de tropas federais no segundo turno das eleições. Além desse suporte, forças de segurança de todo o país estarão interligadas à Justiça Eleitoral. É no Centro de Comando e Controle Nacional, em Brasília, que cerca de 50 profissionais vão trabalhar na segurança do segundo turno. O local é o mesmo usado durante a Copa do Mundo. Policiais, representantes das secretarias de segurança pública de todos os estados, além de funcionários do Tribunal Superior Eleitoral, trabalham em conjunto para combater crimes eleitorais. Os agentes de segurança também vão trocar informações com representantes que estarão espalhados pelo país. A informação flui dos 27 estados aqui para o Centro Nacional, daqui do Centro Nacional para o TSE, que em tempo real também recebe todas as informações de segurança pública para poder monitorar, acompanhar e também é um grande parceiro nesse processo, nessa operação. Assim como aconteceu no primeiro turno, serão mostradas nesse painel em tempo real as principais ocorrências de crimes eleitorais registradas no dia das eleições, como boca de urna, propaganda irregular e transporte e alimentação de eleitores. No primeiro turno, o TSE registrou mais de 1.600 crimes durante a votação. Neste domingo, além do apoio do Centro de Comando, alguns locais vão ter o reforço de tropas federais. Até agora, 206 municípios pediram ao Tribunal Superior Eleitoral homens das Forças Armadas no segundo turno. Só no Pará, 56 cidades vão receber tropas. Outros 11 estados também vão ter ajuda do Exército, Marinha ou Aeronáutica. As forças federais vão garantir a segurança da votação e ajudar no transporte de urnas, por exemplo. No primeiro turno, 279 cidades tiveram esse apoio. Um tiroteio dentro do parlamento do Canadá deixou o país em alerta. Um jornal local divulgou imagens feitas durante a confusão na capital do país, Ottawa. O primeiro-ministro foi retirado às pressas do prédio. O atirador, identificado como Michel Ziaf-Bebo, havia acabado de disparar contra soldados que faziam a segurança em um memorial de guerra próximo ao parlamento. Um cabo do exército morreu. Ziaf-Bebo foi morto pela polícia durante o tiroteio. Segundo a inteligência americana, ele era canadense e havia se convertido ao Islã. Os Estados Unidos admitiram que um carregamento de armas que seriam usadas contra o grupo extremista islâmico Estado Islâmico na Síria pode ter parado nas mãos dos terroristas. Imagens feitas por integrantes do grupo mostram caixas de armamentos e munições que teriam sido enviadas pelo governo americano. De acordo com o Washington, equipamentos foram deixados por aviões para ajudar grupos curdos na luta contra os extremistas. Um homem que ficou 4 anos paralisado conseguiu andar novamente depois de um tratamento inovador. O búlgaro Darek Fidka, de 40 anos, ficou paralisado da cintura para baixo ao ser esfaqueado em 2010. 2 anos depois, ele passou por um tratamento inédito realizado por cirurgiões britânicos. Células retiradas do nariz do paciente foram transplantadas para a medula espinhal. Fidka agora começa a dar os primeiros passos com a ajuda de um andador. Morreu esta semana o estilista Oscar de la Renta, aos 82 anos, em decorrência de um câncer. De la Renta começou a carreira de estilista nos anos 50. Ficou mundialmente conhecido ao vestir a então primeira-dama americana Jacqueline Kennedy. Desde então, os vestidos de Oscar de la Renta desfilaram nas principais premiações e tapetes vermelhos de Hollywood. Bom dia! Funcionou o bom senso. O que nós conversamos aqui na manhã de quarta-feira, ontem acabou realmente prevalecendo na convocação que o técnico Dunga fez para os amistosos contra as seleções da Turquia e da Áustria no próximo mês de novembro. Ele não convocou nenhum jogador que atua no futebol brasileiro. E com razão,
Temos equipes disputando o título do Campeonato Nacional, equipes brigando para não cair, equipes na briga por uma vaga para a Taça Libertadores da América, equipes que sonham com o título da Copa do Brasil, que garante, no ano que vem também, o acesso à Taça Libertadores da América. Certa posição do Dunga, certa esta medida tomada pela CBF, preservando os clubes, deixando realmente que os principais jogadores continuem em atuação neste momento decisivo, tanto no Campeonato Nacional quanto na Copa do Brasil. E a expectativa agora também é para o final de semana. Vamos ter toda uma rodada no sábado, com jogos da Série C, com jogos da Série A, alguns da Série B também, tem jogo sexta, tem jogo no sábado, mas o fundamental é que vamos ter essa fase decisiva, a fase que o torcedor gosta, o mata-mata, os jogos eliminatórios na Série C, que tem a cobertura aqui da TV Brasil. Então, neste sábado, a partir das 7 horas da noite, horário de Brasília, você vai ver o jogo Fortaleza e Macaé. A nossa transmissão começa às 6h30 com pré-jogo, mostrando já a expectativa, a campanha das duas equipes. E a partir das 7 da noite, então, horário de Brasília, você tem Fortaleza e Macaé. Com detalhe, o 0-0 leva o jogo para pênaltis, pois na primeira partida, na semana passada, terminou empatada em 0-0. Qualquer empate classifica aí a equipe do Macaé. E quem vencer também fica com a vaga. É a fase eliminatória, é decisão. E a decisão você acompanha aqui na TV Brasil. Para você, um grande abraço e um bom fim de semana. Feliz. Chateado. Ansioso. Contente. Um policial rodoviário federal decidiu registrar a história de andarilhos que circulavam pelas estradas da região de Cristalina, em Goiás. O resultado é uma exposição com 21 fotos em Brasília. A intenção do autor era tirar essas pessoas do anonimato. Nas rodovias do Brasil, além de veículos, andarilhos percorrem quilômetros de cidade em cidade. Pessoas que deixaram o lar para uma vida sem destino. Apesar de serem vistas por quem passa, nem sempre são percebidas. Mas, por meio de fotos, as histórias de vidas de algumas dessas pessoas ganharam visibilidade. Como eles estão de passagem, é como se eles não fossem problema de ninguém. Eles estão passando, não vão incomodar. E o que a gente fez foi tirar essas pessoas do anonimato. Foi mostrar que elas existem, que elas precisam também de um cuidado, que elas precisam ser respeitadas. É o caso do jovem andarilho Paulo, de 27 anos, que emocionou o montador de eventos Antônio. No caso de um jovem que morava com a mãe e seu padrasto, né? Aí nisso gerou uma discussão entre o padrasto, aí o padrasto chegou na mãe, falou quem ele escolher, né? Entre eu ou o filho, né? Ele escolheu o padrasto, aí o filho saiu e foi para uma região de Paracatu. Os amigos Arley e José se conheceram nas rodovias. Arley brigou com a esposa, saiu de casa e lá se vão 30 anos de vida andarilha. Conheceu José, que tem dificuldade de andar, o que obriga Arley a ir mais devagar. Mesmo assim, os dois seguem juntos pelas estradas. A grande maioria teve alguma desilusão ou alguma tragédia que a levou a cair nessa vida, mas com certeza tem gente que está por opção. E alguns me relataram que gostam dessa vida de andarilho, de conhecer pessoas novas, de conhecer lugares novos. Desde o ano passado, Renato registra os andarilhos nas rodovias. Eles arranjam trabalho nas cidades que percorrem e não pedem esmolas. Porque você observa essas pessoas, elas sobrevivem com tão pouco, com quase nada. E a grande maioria delas são extremamente felizes. Quando a gente começa a conversar com elas, eles logo sorriem e contam piada e ficam felizes. Então, a principal lição é essa, é dar valor que você tem. São muitos os desafios que as pessoas com deficiência precisam enfrentar para poder se locomover pelas cidades que deveriam ser espaço de todos. Você vai conhecer a realidade de duas pessoas que moram na região metropolitana do Rio. Quando a sociedade fornece equipamento urbano de qualidade, como calçadas bem pavimentadas, por exemplo, para os cadeirantes e cegos, isso beneficia também os transportadores de mercadorias, as mulheres de salto alto, os idosos, as grávidas, as pessoas empurrando carrinhos de bebê, além das pessoas com deficiência, claro.
Acessibilidade é uma luta comum a todos os cidadãos. A ONU estima que 10% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência e que esse número sobe para 15% quando se trata de países em desenvolvimento. São 30 milhões de brasileiros. Andrei Bastos é presidente do CONDEF Rio, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Deficientes. Existe uma relação entre pobreza e deficiência. A acessibilidade é fundamental para a inclusão dessas populações na sociedade mundial. Os melhores exemplos de calçadas acessíveis são de responsabilidade do poder público. Londres é um belo exemplo disso. No Rio de Janeiro, a responsabilidade pelas calçadas é dos proprietários dos prédios adjacentes. Então, cada um faz a calçada que quer, do jeito que quer, sem uma ordenação. Carlos Eduardo Alvim, bancário aposentado, é cego desde os 35 anos. Para o cadeirante e para o deficiente visual, para o cego que anda de moleta, é complicado, né? O cão, por exemplo, ele me dá essa certa vantagem. Ela desvia de um buraco, né? De um perigo mais eminente. Enquanto ela estiver com essa alça, com esse equipamento de trabalho, ela não pode ser tocada, porque você acaba desviando a atenção do animal. Ela vai buscar o carinho, né, da pessoa e vai me levar para um lugar que talvez ela não saiba que ali tem um perigo, tem um risco, né? Não fale com o cão-guia, ele está dirigindo. O Visual está terminando. Tchau, bom fim de semana. Bom dia. Tchau para você.